Bom, gente, uma ótima noite a todos. Cá estamos nesse 2 de abril, aniversário de Chico Xavier, aniversário do Lar Seara Esperança, e vamos dando início a esse nosso encontro, como sempre, com muita gratidão pela presença de todos vocês, gratidão também àqueles que vão chegar depois, aos que vão nos assistir depois, que possamos ter o melhor aproveitamento possível desse estudo de hoje e principalmente que sejamos instrumentos adequados e úteis para aqueles que nos orientam, para que possamos nos fazer entender e também para que possamos entender as demandas de cada um. Então vamos primeiro agradecendo ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, a todos aqueles que participam conosco desse encontro no plano extrafísico, a Frei Abílio, que deu origem a esse nosso grupo de estudos, e a todos os amigos queridos com quem compartilhamos esses momentos ao longo dos anos, muitos anos, já mais de 10, que é uma bênção para todos nós. Então, que possamos elevar essa prece ao nosso Criador, agradecendo pela bênção recebida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Querida, vou tirar o teu áudio aqui que está dando retorno, tá? Então vamos lá, Mel, contigo. Então, dando sequência aos nossos estudos aqui, vou continuar a leitura do livro A Luz o Libertará, falando sobre androginia e a quinta dimensão. A terceira dimensão é um mundo de polaridades e dualidades. Analisamos e enxergamos em termos de alto e baixo, branco e preto, lado direito e lado esquerdo. As decisões geralmente se baseiam em respostas de sim ou não, e o veredito dita o curso dos acontecimentos daquele momento em diante. Essa visão ignora dados importantes, ou seja, que tudo na Terra e no universo é constituído não de duas coisas, mas de uma coisa, e que essa coisa é a energia. A energia é constituída de partículas positivas e negativas, mas isso não quer dizer que seja composta de polaridades. Tudo no universo é feminino e masculino, ou o que chamamos de yin e yang. O feminino é yin e o masculino é yang. Em dimensões mais altas, não há julgamento sobre esses princípios de energia. Eles simplesmente existem. O Webster, 1989, define yin e yang como duas forças por meio de cuja essência, segundo a cosmologia taoísta, o universo foi produzido e a harmonia cósmica é mantida. Yin é escuro, feminino e negativo. Yang é claro, masculino e positivo. Página 1142.
São forças sempre contrastantes e complementares entre si. Essas definições não implicam opostos, mas implicam um fluxo contínuo de energia. Uma dança, podemos dizer. Nas dimensões mais altas não há dualidade. A dualidade é encontrada apenas em realidades tridimensionais como a da Terra. Ela faz parte do currículo da Terra, que deve ser compreendido antes que se possa sair da terceira dimensão para reinos superiores. A alma é obrigada a voltar à Terra, vida após vida, até compreender o conceito de ser um, e até esse conceito ser assimilado à consciência. Essas duas forças, Yin e Yang, estão dentro de cada um de nós. Nossa força criativa flui para onde focalizamos nossa energia, pois a energia segue a linha da menor resistência. Quando focalizamos no feminino, estamos nos alinhando com o processo intuitivo e criativo do pensamento, aberto a informações e ideias. Quando focalizamos no masculino, enviamos energia ao processo de construção e de ação, sempre voltado para fora, pois é a ação que realiza a criação. A maneira pela qual somos socializados geralmente determina qual dessas duas forças será dominante em nosso comportamento. Em Atlântida, os sumos sacerdotes e sacerdotisas viviam com os campos de energia masculina e feminina equilibrados. É por isso que as realizações de Atlântida foram tão grandes. A paz, a prosperidade e a alegria prevaleceram por séculos, e a vida era satisfatória num grau que desconhecemos. Foi só quando as energias ficaram desequilibradas, abrindo espaço para a dúvida e as trevas, que a Atlântida caiu. Quando a Atlântida caiu, os sobreviventes se entregaram ao medo e à luta pela sobrevivência, características da energia Yang. A energia feminina foi suprimida porque, na luta pelas necessidades cotidianas, a massa dispersa esqueceu seu poder. As trevas desceram sobre suas mentes e o resto é história. A humanidade levou mais de 10.000 anos para escalar novamente a montanha. E ainda não há garantias de que chegaremos à grandeza que uma vez conhecemos. Hoje, o mundo está mergulhado na energia Yang. E é certo que no futuro só será possível atingir a grandeza se aprendermos a restaurar e a equilibrar as energias masculinas e femininas no interior da alma. O mundo estaria num dilema igualmente desastroso se o foco de nossa atenção ficasse desequilibrado da energia feminina. Nossa meta é o equilíbrio. Através do tempo, o mundo continuou a honrar os princípios masculinos, o que gerou sérios problemas. Basta olhar em torno para ver a seriedade da situação. Na verdade, os problemas são tão grandes que esse foco desequilibrado criou a possibilidade do mundo destruir a si mesmo numa guerra nuclear. Com a agressividade e a criação sem equilíbrio espiritual com a força de Deus,
a humanidade se limitou seriamente e acabou gerando problemas que ameaçam a própria vida. Essa situação surgiu porque os seres humanos não se sentem mais à vontade para expressar e honrar o lado feminino da existência. Atualmente, algumas culturas revelam a que ponto a energia feminina foi suprimida do mundo. Em alguns lugares, as mulheres não podem comer à mesa com os homens, nem entrar no mesmo recinto. Em outras culturas, os bebês do sexo feminino são mortos como medida de controle do crescimento demográfico. Esses comportamentos extremos, esses comportamentos externos espelham atitudes internas a respeito do desconforto da sociedade diante da energia feminina. A despeito de qualquer raciocínio lógico que procure provar o contrário, podem ter a certeza de que o motivo disso tudo está em nosso interior, relacionado ao conforto que se sente em relação às energias masculina e feminina. No mundo, tudo serve para espelhar o universo interior. Geralmente, as pessoas que escolhem encarnar nessas culturas são almas jovens que vêm à Terra para experimentar a dualidade e a expressão de energia masculina ou feminina. Ainda não aprenderam em vidas anteriores o valor da integração e da unidade, de ser um, tendo muita dificuldade para compreender sua importância. Através de muitas vidas e ou experiências futuras, elas acabarão compreendendo o valor dessa integração e só então começarão a romper as algemas que as prendem aos seus papéis. Só então poderão começar a jornada para dimensões superiores. Quando uma cultura está pronta para evoluir, as velhas almas, equilibradas em suas energias masculina e feminina, escolhem encarnar nessa civilização. Elas nascem e crescem entre pessoas comuns e experimentam as restrições da cultura. Então, no momento oportuno, seus véus são erguidos e elas começam a recordar os princípios superiores armazenados em sua alma. Chegam a posições de liderança e finalmente mostram aos outros uma nova direção. Mahatma Gandhi foi uma alma assim. Para se tornar um líder pentadimensional, é preciso integrar as energias masculina e feminina. A meta de toda a humanidade que entrará no novo milênio é se tornar andrógena. As energias masculina, yang e feminina devem se reunir. Essa reunificação vai possibilitar a criação de Adão Cadmon. Devido à maneira pela qual homens e mulheres são socializados no mundo, os homens precisam mais do que as mulheres aceitar a energia feminina. Essa conexão e a espiritualidade e valores que a acompanham falta mais aos homens do que às mulheres. Assim, para atingir a mestria, os homens têm uma luta mais difícil à sua frente do que as mulheres. Se não começarem a despertar e a equilibrar as energias interiores masculina e feminina, abraçando a ambas, os homens vão ficar atrás das mulheres na evolução. Essa condição vai levar as mulheres a posições de liderança, a posições politicamente poderosas em que possam reescrever as leis.
Mas lembrem-se, essa posição extrema também não é desejável. O ideal é o equilíbrio. Mas, se escolherem não evoluir, os homens farão surgir o outro extremo. Para chegar à androginia, somos continuamente colocados em arenas onde as experiências nos ensinam a ter comportamentos femininos ou masculinos corretos. Essas arenas garantem: 1. A oportunidade de dominar todos os testes para androginia. 2. A possibilidade de comandar todas as opções de comportamento, sejam elas tradicionalmente masculinas ou femininas. Segundo Elizabeth Reich, 1974, no livro Initiation, devemos dominar 12 pares de comportamentos opostos associados a estereótipos femininos e masculinos, página 177. Segue-se uma lista extraída desse trabalho que descreve os traços opostos que devemos aprender a comandar para equilibrar as energias interiores masculina e feminina. Os testes exigem sempre que tenhamos uma posição calma e centrada. Passamos nos testes 1, quando aprendemos as reações apropriadas a cada situação, e 2, só depois de nos sentirmos à vontade com os dois conjuntos de comportamentos opostos, atributos femininos e atributos masculinos. Então, a lista de atributos femininos: desengajado, aberto a tudo, desapegado, silencioso, complacente, pacífico, modesto, humilde, suscetível, fiel, cauteloso, cuidadoso, respeitoso em relação à vida. E atributos masculinos: engajado, resistente à mudança, controlador, falante, dominador, agressivo, autoconfiante, cético, independente, corajoso, impulsivo, destemido. Então, fazendo um parênteses, é claro que ao longo de todas as nossas experiências de encarnações, a gente carrega uma mescla, né, de vários desses atributos, né, sobressaindo um ou outro, independente de estarmos numa encarnação feminina ou masculina, predominantemente de acordo com o nosso fenótipo nessa encarnação, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, uma mulher que seja cética, que seja falante, que seja dominadora, ou a gente pode ter um homem que seja muito intuitivo, que seja silencioso, que seja submisso. Isso vai ser natural das características que a gente carrega de acordo com os traços que são mais predominantes ou que sejam mais,
digamos assim, característicos das encarnações que a gente tem mais necessidade de aprendizado ou de necessidade nessa encarnação, das características que vão ser mais úteis para essa experiência atual, de acordo com as nossas aptidões, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com uma série de condições que foram previamente determinadas pelo nosso plano reencarnatório e que vão ser úteis ou que vão servir como aprendizado ou mesmo como provações nessa experiência, para que a gente trace o nosso plano evolutivo, para que a gente tenha determinados percalços nessa vida que ajudem a agilizar, acelerar esse processo de evolução, de acordo com aquilo que a gente pediu ou que nos foi dado, e que nos ajude, né, a agilizar as nossas experiências conforme foi combinado. Então, muitas vezes, essas características, elas podem, ou de acordo com a nossa lembrança, ou de acordo com as nossas aptidões, nos ajudar ou nos atrapalhar, para que a gente realmente aproveite essa encarnação e, com isso, a gente consiga deixar sobressair algumas das nossas qualidades ou minimizar algumas das nossas falhas, dos nossos defeitos e aprender com eles, né? A gente tem essa prerrogativa, a gente tem essa capacidade de utilizar o nosso livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, o esquecimento do nosso passado, e, através dessa oportunidade, poder tirar o máximo de proveito dessa experiência reencarnatória ao nosso favor. Então, nesse sentido, continuando aqui, incorporando esses 12 pares de comportamentos opostos em nossas personalidades, chegaremos mais perto do pleno potencial humano. Para saber que comportamento você tem mais necessidade de dominar, responda à pergunta: que comportamento é menos natural para mim? Alguém que fala o tempo inteiro e não consegue ficar em silêncio, precisa claramente aprender a ouvir. Quem não gosta da confrontação e por isso prefere ignorar as injustiças, pode estar suprimindo demais a energia masculina, precisando estar em contato com esse poder. Seja qual for o caso, sabemos, no nível da alma e do eu superior, o que precisamos aprender. Sejam quais forem nossos pontos mais fracos, podem estar certos de que seremos levados a arenas para praticar, até sairmos vitoriosos da luta, dominando todos os comportamentos relacionados ao pleno potencial humano.
Ou seja, a vida vai nos colocar em situações para que a gente possa colocar em prática esses potenciais. Então, mais uma vez, a gente comprova que não existem coincidências nessa vida. A gente vai atrair situações que nos obrigarão a testar esses potenciais para que a gente desenvolva as nossas plenas capacidades de desenvolver esse equilíbrio das nossas energias masculinas e femininas. Porque é a tendência natural de a gente chegar a um equilíbrio das nossas potencialidades. Os mestres agem com naturalidade em qualquer situação. Eles sabem como administrar todos os padrões interiores de energia e têm sempre o comportamento adequado à situação em que se encontram. Enfim, a paz interior reina quando a pessoa domina tanto as energias masculinas quanto as femininas. Isso é verdade. Os mestres escolhem também o que pensam, dizem ou sentem em todos os momentos. Em vez de permitir que as emoções dos outros determinem seu comportamento. Assim, essas arenas de testes são necessárias ao nosso desenvolvimento, permitindo que ponhamos em prática todos os comportamentos que contribuem para o desenvolvimento de nossa mestria. A entrada na quinta dimensão exige calma, centramento e controle constante dos corpos mental e emocional. Só estará preparado para a ascensão à quinta dimensão quem aprender a dominar os padrões interiores de energia masculina e feminina. Só então o eu superior poderá se integrar aos 8 corpos inferiores. Além disso, equilibrando as energias masculina e feminina, ajudamos a Mãe Terra a restaurar seu equilíbrio de energias Yang e Yin. Os filhos e filhas da luz virão novamente e caminharão sobre a Terra na 7ª idade do ouro como mestres vivos. Para simplificar, a integração das energias masculina e feminina permite que cada um seja mestre de todas as circunstâncias que surgirem para desafiá-lo. Toda a energia deve ser integrada de maneira que possa, por sua vez, integrar-se à unidade e favorecer a consciência de Deus. Resumo. É difícil compreender o conceito de quinta dimensão, porque o acesso a essa dimensão não se dá pelos 5 sentidos, e assim não é considerado como parte normal de nossa experiência. É preciso compreender primeiro que no universo tudo é energia. Energia que pode ser medida e reduzida a números. Cada partícula, pensamento, palavra, objeto, experiência ou emoção tem a própria frequência vibracional e pode ser medido independentemente. Na 3ª dimensão, há 7 dimensões simultâneas que já podemos começar a compreender. Cada
Cada dimensão é feita de 7 níveis que constituem um currículo único e estabelecem o tipo de compreensão que devemos atingir. Quando dominamos esse currículo, estamos livres para seguir para níveis mais altos de existência. Cada um dos 7 níveis de uma dimensão tem uma frequência vibracional única àquele nível. E cada um deles pode ser decomposto em 7 subdivisões. As 7 dimensões são as seguintes. Primeira dimensão, reino mineral. A variação harmônica do reino mineral vai da frequência 1 a 7, sendo a solidificação inferior das formas pensamento. Segunda dimensão, reino vegetal. O reino vegetal está na série harmônica que vai da frequência 8 a 14. A vida vegetal está nessa dimensão e a luz é necessária para sustentá-la. Terceira dimensão, reino animal. O reino animal está na série harmônica que vai da frequência 15 a 21. A consciência é complexa, indo do comportamento mais simples à inteligência dos seres humanos. Quarta dimensão, plano astral. O plano astral está na faixa que vai da frequência 22 a 28. É a transição entre o mundo físico e o mundo dos celestiais. Nesse plano, é possível a viagem no tempo ou a extensão para o passado ou futuro. A quarta dimensão é a vibração que abre o coração e permite a passagem a mundos mais elevados. É também a dimensão que nos desafia e faz com que passemos da dualidade à unidade, ao ser um. Quinta dimensão, manifestação da mente e do pensamento. A faixa da quinta dimensão vai da frequência 29 a 35 e abre um espectro mais amplo de cores e sons. O eu superior, corpo de luz e o corpo físico se fundem. Nela, podemos aprender lições de criação e experimentar uma realidade que está além do mundo físico. Sexta dimensão, dimensão etérica superior. O mundo etérico superior integra novas cores e sons à existência. Sua variação harmônica vai da frequência 36 a 41 e é a passagem para a sétima dimensão. Essa dimensão contém as chaves e códigos para as formas mais altas de criação e é uma ponte entre os domínios evoluídos e os mundos inferiores. Sétima dimensão, sétimo céu. A sétima dimensão é uma frequência vibracional que favorece os mestres ascensionados e Shambhala.
chamada de sétimo céu, vai da frequência 42 a 49. É o lar da maioria dos anjos e constitui o maior dos anéis concêntricos que circundam a Terra. Intensos espectros de luz de dimensões mais altas estão sendo enviados à Terra 8 vezes por ano para elevar a frequência vibracional do planeta e limpar a memória das pessoas, permitindo que resolvam questões das vidas passadas e presentes. A energia superior exige que as questões sejam resolvidas com o amor, o perdão e a compreensão, o que permite que o eu superior se funda aos corpos inferiores. A linguagem universal da luz é um sistema simbólico de códigos usada para transmitir mensagens dos mestres ascensionados aos iniciados que estão encarnados. Permite o contato dos trabalhadores da luz com os códigos e chaves que realizarão o avanço evolutivo da humanidade e o plano de Deus na Terra. O número de símbolos que a alma recebe em cada vida depende da qualidade de suas vidas passadas, da luz conquistada na vida presente e da sua capacidade de aceitar a mudança. Cada um tem uma dimensão feminina, ou yin, e uma dimensão masculina, ou yang. A dimensão feminina focaliza o processo intuitivo e criativo do pensamento, receptivo às informações e às ideias. A masculina focaliza o processo criativo da construção e da ação, mais voltado para fora. As energias devem ser integradas pelo domínio dos pares de comportamentos opostos associados a cada uma delas para que possamos entrar na quinta dimensão. Nossa tarefa é demonstrar a superioridade do momento presente, da consciência centrada na vida, sobre a consciência toldada pelo medo. Trabalhamos para afastar gradualmente o interesse dos seres humanos de estilos de vida defensivos, orientados pela sobrevivência, aproximando-os da busca pela excelência. Só podemos influenciar as pessoas em áreas em que seu coração esteja aberto pelo menos um pouco e em que haja um interesse apaixonado. Não estamos interessados em modificar mentes. As mentes sempre seguiram as paixões do coração. Estamos interessados em abrir corações. Ken Carey, The Third Millennium. Bom, com isso concluímos a leitura da primeira parte do livro e a partir da semana que vem nós vamos entrar, acredito eu, na parte mais interessante, que é o estudo das leis universais.
o fim e o objetivo maior, no meu entendimento, dessa obra é exatamente a maneira bem abrangente que é utilizada para explicar. Uma coisa que eu considero de extrema importância, eu conversava um pouco com a ministra hoje à tarde sobre isso, é essa parte da androginia, né? E da equalização, do equilíbrio entre as energias Yin e Yang. Nós vivemos, desde que a história começou a ser registrada, numa sociedade eminentemente patriarcal, onde a figura masculina, o Yang, sempre predominou. E, com base nessa mesma história, sabemos que esse comportamento e essa característica eminentemente masculina provocou um banho de sangue ininterrupto desde que a história começou a ser registrada. Atualmente, em especial no último século, mas principalmente nos últimos 50 anos, as mulheres têm gradativamente conquistado cada vez mais espaço em todas as áreas da sociedade humana. Claro que ainda há redutos de comportamentos tribais absurdos em várias partes, não vamos entrar no mérito deles, mas temos visto a ascensão de figuras femininas a todas as áreas de atividade humana, desde tarefas que sempre foram reservadas aos homens, mecânicos, motoristas de ônibus, condutoras de metrô, bombeiras civis, bombeiras militares, policiais, até primeiras ministras ou presidentes de nações, secretárias de Estado, ministras, principalmente em todas as sociedades mais democráticas, né? Ainda assim, o controle, o poder está centrado nas mãos dos homens. São poucas as mulheres ainda que detêm um poder determinante, e mesmo quando isso acontece, é apenas no âmbito das nações onde elas estão situadas, como tivemos aí recentemente o caso da Margaret Thatcher na Grã-Bretanha, a Angela Merkel na Alemanha, que foi uma líder muito importante, a Melinda na Nova Zelândia, que foi um exemplo para toda a humanidade durante o período da pandemia, e por aí vai. Esse equilíbrio é absolutamente necessário, imprescindível, e ele vai continuar se intensificando, porque sem ele não há a possibilidade de que o processo da transição no qual estamos inseridos venha a ter bom termo. Não é possível passar adiante para o estágio da quinta dimensão sem que nós possamos equilibrar as forças dessas energias, tá? Então, era isso que eu queria destacar. Nós temos ainda um minutinho, vamos passar... Fala, Ricardo. Sem áudio. Me perdoa, agora sim. Voltando para a aula, dentro da... Jesus, queria saber o seguinte, Jesus habita alguma dimensão acima da sétima? Resposta taxativa e objetiva. Não sei. Eu acho que ninguém sabe. Nós temos aí inúmeras ilações nas obras espiritualistas, mas Jesus está numa categoria espiritual muito, muito, muito elevada, né? E ele não é... Nós temos que distinguir um pouco entre a figura humana de Jesus de Nazaré, que foi a expressão de um espírito que teve que fazer um processo, um descenso vibratório milenar para poder chegar nesse ponto, e o Cristo cósmico, que é
uma outra forma de energia que está muito além da nossa capacidade de compreensão. Jesus estaria, vamos dizer assim, como acima dos arcanjos, para usar a expressão católica. Agora, esferas crísticas, né? As esferas crísticas estão além da nossa capacidade de compreensão. Na verdade, mesmo com tudo que acabamos de ver aqui, ainda a quinta dimensão, para nós, é uma incógnita. A gente sabe muito pouco a respeito dela. Nós temos visto, principalmente, a ficção científica já abordando, usando os recursos de quarta dimensão que nós passamos a ter acesso com a evolução da ciência e da tecnologia. Nós estamos em plena quarta dimensão, quando, porém, limitados a acessá-la através de equipamentos eletrônicos, não ainda com o poder da mente. Na quinta dimensão, nós vamos ter poderes infinitamente mais intensos e mais amplos do que esse obtido com a tecnologia de hoje, sem necessidade de aparelhos, de fontes de energia, apenas controlando os pensamentos. Mas isso seria lá para o terceiro, quarto nível da quinta geração. Tá? Agora, quanto a onde exatamente se encontra, ou vive, ou se situa esse espírito que chamamos Jesus, não tenho como saber. A não ser uma coisa, eu posso afirmar também com absoluta convicção. Ele se faz presente sempre que nós o invocamos. Não de uma forma física, é claro, mas de uma forma virtual. Como estamos todos aqui, cada um de nós instalados confortavelmente nas nossas casas, porém interagindo com áudio e com vídeo. Tá claro? Perfeito. E só mais uma coisinha, se me permite. Claro. Essa questão da androginia, Jesus também não tinha a figura feminina na época dele, mas será que seria por uma questão, sei lá, se não teria credibilidade social lá 2000 anos atrás, se ele viesse como mulher? Entende a pergunta? Entendo. Ele veio como uma figura masculina, do gênero masculino. Exato. Né? Para uma sociedade eminentemente patriarcal, onde as mulheres não tinham voz ativa. Né? E elevou as figuras femininas que o rodeavam a um nível totalmente fora dos padrões da sua época. Não apenas a sua mãe, mas Maria Madalena, figura talvez mais importante do Evangelho, as irmãs de Lázaro e tantas outras. Eu ia dizer isso, que ele não tem a figura feminina, mas ele elevou quem estava ao lado dele. Exatamente. Totalmente ao contrário do costume da época. E isso porque nós só temos informações que foram retransmitidas e reproduzidas e traduzidas ao longo dos séculos e dos séculos pelos homens. Então sabemos muito pouco sobre a realidade das mulheres que fizeram parte da vida de Jesus. Mesmo com tudo aquilo que tentaram bloquear, essas figuras chegaram até nós. Também a força que elas têm. Né? Agora, no momento presente, a gente está observando isso e vamos continuar a observar que haverá uma ascensão cada vez maior das mulheres, do elemento feminino, e também, gente, vamos esquecer um pouco o gênero, tá? Porque eu sou um homem muito feminino. Sempre me identifiquei muito com o meu lado feminino. E tenho cátedra para falar sobre isso, porque convivi com mulheres a minha vida inteira. Eu não sou homossexual, mas eu tenho um lado feminino muito aflorado. E sou muito grato por isso.
Assim como conheço muitas mulheres que também têm um lado masculino bastante desenvolvido. Quando há equilíbrio, é o ideal. O problema é quando desequilibra. E, eventualmente, hoje, por exemplo, os gêneros atípicos, né, para usar a expressão inadequada que eu acho, dos gays, lésbicas, afins, etc., etc., muitos deles também estão provocando essa ascensão do elemento feminino, eventualmente em corpos masculinos. E qual é o problema disso? O que interessa não é a atitude, o complemento, e muito menos a morfologia, e sim a energia. É disso que fala aqui. A energia yang tem que se equilibrar com a energia yin. E hoje ela está completamente descompassada. Alguma dúvida mais? Alguém quer fazer mais algum comentário sobre isso? Ou podemos mudar de link e já passarmos para o próximo livro? Vamos que vamos, então? Fechamos essa página e vamos para o próximo link. Até já! Então está quase todo mundo. Acho que agora só está faltando 2 pessoas. Estão 2 só que ainda não chegaram. A Zezé. Bom, à medida que elas forem entrando aqui, a gente continua. Então vamos lá. Para não perdermos tempo, nós vamos para o 2º capítulo do Encontro com o Pai João, que tem como título O Estresse no Enfoque da Medicina Energética. O texto de apoio do Livro dos Espíritos, questão 716, tem a seguinte pergunta. Ops. Ô, Cacilda. Ok, Mário já está aqui. Acho que está faltando só a Marília, né? Não, Marília está aqui. Para de esquecer de mim, Zé. Você fica escondida atrás desses óculos escuros, aí a gente nunca te acha. Mas estou aqui sempre. Então, daqui a pouco alguém chega aí. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Por exemplo, nós comemos muito mais do que seria necessário para mantermos os nossos corpinhos funcionando perfeitamente bem. Aqueles de nós que temos acesso à fartura de alimentação, enquanto outros mal têm o mínimo para comer. A questão que permanece aqui era uma conversa entre a Carminha, a enfermeira, e o pai João. Pronto, chegou a Sandra, só estava faltando você. E elas estavam falando a respeito de situações sobre a Sabrina, né?
E pai João pergunta para ela se ela queria falar sobre isso e tal. Ela falou, não, vamos deixar o assunto para outra hora. Eu quero falar da Sabrina. Assim fica mais fácil para mim e não posso deixar de confessar, me vi de alguma forma espelhada nela. Por qual razão? Pergunta pai João. Ah, pai João, porque vejo quanta dor ela carrega. Esse quadro vem se tornando comum, principalmente entre os encarnados. Como se pôde chegar a isso, pai? Aquela energia sendo derramada, ou mais apropriadamente, explodindo na cabeça dela como se fosse uma erupção, sujando tudo e todos naquele ambiente. Essa energia vem da sobrecarga mental, Carminha. É uma doença moderna decorrente da vida agitada e repleta de atrativos ilusórios. Sobrecarga mental? Sim. A mente produz de acordo com o clima em que respira, seja entre encarnados ou desencarnados. Reflitamos sobre a condição do planeta Terra. Temos aproximadamente 35 bilhões de espíritos vinculados ao planeta. E 7 bilhões estão na matéria física. Hoje, 8 bilhões, né? Em um cálculo mais exato, são 5 desencarnados para cada encarnado. Você teria como calcular quantos encarnados e desencarnados percebeu no ambiente daquele banco? Pai João, havia umas 60 pessoas encarnadas. Isso mesmo. E fora da matéria, quantos você viu? Nossa, é difícil calcular o número exato, mas devia ter entre 800 e 1000 espíritos. Muito próximo disso. Mas não são 5 desencarnados para cada encarnado? Com esse cálculo, seria de se esperar uns 300 desencarnados, não é? Boa pergunta dela, né? Esse cálculo não é exato. Ele ultrapassa a visão relativa à dimensão e ao contexto. Pense sobre quantos eram os envolvidos na ajuda à Sabrina, somente por parte da nossa equipe espiritual. Então, nesse cálculo são contados amigos, inimigos e vínculos ocasionais? Exatamente isso. No caso de Sabrina, circunstancialmente, éramos 12 entidades envolvidas naquele momento de ajuda. 7 companheiros de nossa equipe de auxílio, 2 laços mentais que ela criou algumas horas antes na via pública e por conta do seu estado mental, e mais 3 entidades que estavam dentro do banco em condições mentais idênticas às dela. Olha que interessante. Os vínculos que o estado mental dela gerou durante esse curto espaço de tempo em que ela caminhou até o banco e lá chegando se vinculou a outros. Pai João, mas nem eu que estou morta, entre parênteses, né? Consegui ver esses outros 5 vínculos espirituais, além de nós que prestávamos o auxílio, brincou a enfermeira com um sorriso. Isso acontece. Eles estavam em faixas muito inferiores e fora do seu campo mental. O senhor os viu? Ficaria melhor se você perguntasse se eu os identifiquei. Qual a diferença? Eles são obsessores temporários, ligados ao campo mental de Sabrina, apenas por laços fluídicos densos, correspondentes à natureza do sentimento de ódio que ela nutria. Mas estavam lá dentro do ambiente do banco? Na verdade, 3 deles estão ligados a alguns empregados daquela agência. São vínculos pessoais deles e, pela informação que recebemos, estão lá todos os dias. Sabrina estava sendo obsidiada por eles? Não, pelo contrário. Ela os incomodou com seu estado mental e chamou a atenção deles, como se de sua cabeça saísse uma força magnética capaz de puxá-los. Olha um processo invertido aqui, de encarnado obsediando desencarnados. Bem claro aqui. O estado mental dela era de tamanha pressão e de tamanha carga energética
que incomodou espíritos que estavam naquela agência vinculados a funcionários ali, que não tinha nada a ver com ela. Meu Deus, que complexo! Quer dizer que, ao ser ajudada e sair de lá, ela automaticamente já perdeu 3 obsessores? Brincou novamente Carminha. Não é tão complexo. Na verdade, usando a sua fala, nem chegou a ganhá-los. É a lei universal de atração. Essa é uma das causas da sobrecarga mental entre encarnados nesse momento do planeta. Lembro-me com exatidão de um pequeno trecho de magnífica obra Pensamento e Vida, de Emmanuel, em que ele afirma no capítulo Hábito o que segue. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática e, em razão disso, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor, e formamos em torno delas todo um sistema defensivo à base de crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando, consequentemente, a nós mesmos. Essa é atualmente a situação mental da Terra. Vivemos em um sistema e, muito raramente, estamos fora dessa teia vibratória que nos envolve. Pensamos pelos outros e os outros pensam por nós. O estado interior de quietude mental, é uma defesa. É nesse turbilhão de pensamentos e forças mentais, a mente atrai e projeta continuamente os seus interesses e necessidades, tendências e aspirações, em regime de troca, coação e influência. Olha a importância de vigiarmos os nossos pensamentos. De repente, do nada, a gente deixa que a nossa mente divaga e começamos a pensar algo negativo a respeito de alguém, de alguma coisa, de algo que nos deixa indignados. Pronto, clif, entramos numa faixa de frequência que nos sintoniza com tudo aquilo que está operando naquela frequência no nosso entorno, seja no trabalho, seja no trânsito, seja na família, seja num grupo de pessoas. E, obviamente, vamos atrair para nós tudo o que estiver naquela faixa de frequência. E como geralmente os nossos pensamentos não são os mais elevados, principalmente quando ficamos irritados, nervosos, insatisfeitos, chateados, magoados, tristes, nós vamos absorver o lixo todo de todos aqueles que estiverem ao nosso redor naquela faixa vibratória. Nesse mesmo capítulo, Emmanuel diz ainda: estruturamos, assim, complicado mecanismo de cautela e desconfiança para além da justa preservação, ou seja, da nossa defesa, além da justa defesa, retendo apaixonadamente o instinto da posse, e com o instinto da posse criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas, caminhando, na maioria das circunstâncias, como operários distraídos e infiéis que desertassem da máquina preciosa em que devem servir gloriosamente para cair sufocados ou inquietos nas engrenagens que lhes são próprias. Uau, hein? Diante dessa influente fonte de vida mental de uns sobre os outros, fugimos da simplicidade e somos atormentados pelos apelos à vida moderna, impondo necessidades supérfluas e distantes de nossas reais aspirações de viver em paz e com harmonia.
Sabrina estava naquele banco pensando na roupa que gostaria de adquirir, pensando no vestido lindo comprado por sua irmã solteira. Ela estava atormentada pela ideia de tirar umas férias, algo justo e necessário. Porém, no momento, ela está completamente absorvida por problemas financeiros. E para piorar seu quadro, sentia-se uma pessoa sem nenhum valor perante a vida, depois de suspeitar de uma traição do marido. Era um misto de inveja, cansaço e mágoa, produzindo uma atordoante perturbação nos pensamentos. Um quadro de sobrecarga total sobre sua vida mental, que trazia graves efeitos na saúde e nos resultados de seus esforços diários para ter uma vida melhor. Sua mente permanece fixa nos mesmos assuntos todos os dias, funcionando por automatismo, sem uma ação mais decisiva da vontade. Seu foco é o futuro, a dúvida, o medo do que virá, em como ficaria a vida sem o marido e para onde ela iria sem dinheiro. Soma-se a esse quadro o fato de ter dores constantes no corpo, andar muito cansada, perceber o aparecimento de algumas manchas roxas que a preocuparam ainda mais e sua pressão arterial estar sempre alta. Olha, gente, quantos efeitos decorrentes de uma sobrecarga mental negativa. Com as energias nocivas da mágoa profunda, da inveja que a atormenta e do desvalor pessoal, Sabrina está criando para si doenças reumáticas severas, em apenas alguns meses em que tem hospedado esses conteúdos energéticos adoecidos no seu corpo perispiritual. Está com 35 quilos de sobrepeso e cultiva ideias de autoextermínio. Gente do céu, uma pausa para refletir no que acontece com essa personagem e no que acontece conosco. Claro que sem fazer uma correlação direta, mas quantos dos nossos problemas físicos, mentais, espirituais, financeiros, profissionais, não são um reflexo daquilo que nós inadvertidamente estamos chupando e projetando com os nossos pensamentos invigilantes. O senhor que está mais informado sobre o caso, pode me dizer se existem obsessores diretos interferindo no quadro? Obsessores diretos? Além dos 5 circunstanciais que estavam no banco e não fazem parte da vida dela o tempo todo. Há outro? Sim, mais 2. Mas eles não estavam no banco naquele instante, é isso? Não estavam porque já renasceram. Como assim? São os 2 filhos de Sabrina, que hoje estão com 7 e 9 anos. Renasceram como filhos? Sim. Deixaram a condição de atormentadores para se tornarem luz no caminho de Sabrina. Eles são sua fonte de força e vitalidade. Quando ela começa a pensar em novas roupas, em férias e em sua condição conjugal, sente-se desprotegida, ameaçada e infeliz. Por um mecanismo natural de defesa, volta seu pensamento aos filhos e nega toda a sua necessidade pessoal. É quando ela encontra alguma força. Olha outra coisa importantíssima aqui. A forma como eventualmente nós nos apegamos, não necessariamente a filhos,
mas a pessoas próximas, em especial no seio familiar, e acabamos anulando as nossas próprias necessidades reais, não as nossas necessidades surreais, os nossos desejos, as nossas vontades, mas as nossas reais necessidades de autoestima, de aprendizado, de autovalorização. Que bom que os tem para salvá-los. Não salvam, Carminha. É nisso que está o delicado problema psíquico da sobrecarga de muitas pessoas. O fato de encontrar forças para continuar pensando nos filhos não resolve seus sentimentos e dramas emocionais. Apenas os aprisiona em uma parte da mente chamada inconsciente. Esse material mental continua influindo, crescendo, movimentando-se e causando danos incalculáveis e sutis. Os filhos são uma fonte de estímulo nesse caso, assim como em muitos outros contextos. Porém, somente uma decisão firme de mudança naquilo que realmente sobrecarrega sua vida mental poderá ajudá-la a conquistar salvação e harmonia. E ela não está querendo encarar esse lado emocional, Pai João? Na verdade, Sabrina nem tem muita consciência do que lhe sobrecarrega. Leva a vida, como a maioria das pessoas, na base do automatismo, sem muita consciência emocional ou intelectual do que lhe acontece. Como diz Emmanuel em Pensamento e Vida, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática e, em razão disso, exageramos as nossas necessidades, apartamo-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor. Olha, estou lembrando de novo daquela música do Paulinho Nogueira, Simplesmente. Depois eu relembro a letra dela, mas tem tudo a ver. Ela atribui suas dores e problemas financeiros e conjugais, entretanto, os problemas... Perdão, vou reler essa frase. Ela atribui suas dores a problemas financeiros e conjugais. Entretanto, os problemas que ela percebe são a ponta do iceberg do seu aprendizado na vida. A raiz de suas dores, em verdade, está na escassa educação emocional, repleta de crenças limitantes e preconceitos que pesam e exaurem, impedindo-a de perceber com clareza suas reais necessidades e as soluções adequadas. Não tem muita noção dos sentimentos que lhe castigam, nem muita energia para usar a inteligência na busca das saídas apropriadas. Que tipo de crenças a escravizam? Crenças sobre o papel da mulher no casamento, sobre o que é ser mãe, sobre o valor pessoal com base na beleza e cuidados físicos, sobre o papel de Deus em sua vida pessoal e muitas outras. E os preconceitos? Nascem com base nessas crenças e afetam seu entendimento sobre a vida e as pessoas. Vejamos algumas delas. Para ela, mulheres ativas, belas, parceiras de seus maridos e alegres são um tormento, pois ela as recrimina, acusa e despreza. No seu conceito, ser ativa e se impor são atitudes de desrespeito. Quando presencia uma mãe dizendo não a um filho, chama isso de covardia e insensibilidade. No seu conceito, isso é fuga e irresponsabilidade, porque ser mãe, para ela, é ter uma vida de sacrifícios e impedir todas as frustrações de seus filhos.
Quando identifica alguém bonito ou fisicamente bem cuidado, imagina que a pessoa tem uma vida fácil e deve ser completamente feliz por conta disso. E quanto a Deus, no seu conceito pessoal, ele já a abandonou e nem gosta dela. Olha o ponto em que chega, né? Coitada, que prisão. Disse bem, Carminha. É uma prisão da qual ela só poderá sair com esforço e mudança pessoal. Reflitamos na fala de Emmanuel, quando ele diz que nós estruturamos um complicado mecanismo de desconfiança que vai muito além da necessidade de defesa e prevenção, mantendo o instinto da posse que cria os reflexos do egoísmo, do orgulho, da vaidade e do medo, na intenção inútil de fugirmos das leis de Deus, agindo como usuários distraídos e infiéis que abandonam o valioso patrimônio do corpo físico para cair, sufocados ou inquietos, nas armadilhas que criamos. Por conta de nos distanciarmos do descaminho, do caminho da simplicidade, com a qual levaríamos uma vida mais leve e plena, hoje trazemos na vida mental os reflexos nocivos do instinto de posse. E o reflexo que mais agrava a sobrecarga mental é o medo. Fala, Azul. Aí, no caso dessa encarnação, praticamente ela meio que estacionou, porque ela mascarou todo ao que tinha que realmente aprender, ela mascarou de alguma forma. Então, ela meio que estacionou na encarnação que ela está vivendo. Porque ela arrumou um monte de fugas, mas na verdade ela não encarou as situações, não é mais ou menos isso? De certa forma, sim, ela se aprisionou mentalmente num looping mental, e eu acredito que todos nós passamos por isso em algum momento das nossas vidas, em que a gente tem pensamentos recorrentes ou comportamentos recorrentes e não consegue sair daquele círculo vicioso até que algum eventual acontecimento externo ou interno nos chama a atenção para a realidade e a gente consegue mudar de rumo. Ou quando buscamos ajuda sinceramente e encontramos caminhos que nos façam permitir uma releitura daquilo que estávamos enxergando de uma maneira distorcida e mudarmos o padrão mental dos nossos pensamentos, que é o ponto crucial. É o que ele vai continuar aqui, ó. No processo da evolução humana, as etapas conectadas ao medo foram as seguintes: apego, ilusão dos prazeres materiais, vazio existencial e dor. A dor estão ligadas à depressão, à carência, à arrogância e à sobrecarga mental, como alguns dos efeitos dessa trajetória de sombra e perturbação. De todo esse contexto, destaca-se, na atualidade, o medo como piso mental que estrutura a maioria dos dramas humanos. O medo de perder, de avançar, de não dar conta, de ser traído, de ficar pobre, de morrer, e tantos outros responsáveis pelo processo de alimentar a mente com fantasias e miragens que a sobrecarregam e a fazem sofrer. Tudo nasce do apego e toma proporções e características individuais, embora o medo seja algo bem genérico em se tratando do planeta Terra. Sabrina, por exemplo, está sofrendo do terrível quadro de ansiedade em função dessa sobrecarga. Fala, Mel. Sem áudio.
Tem uma história recente para contar. Que bom. No outro posto que eu trabalhava, um rapaz que trabalhava na farmácia e que, consequentemente, tinha acesso a vários tipos de medicamento, ele era farmacêutico. Ele foi convidado recentemente a assumir a direção da UBS, só que ele não aguentou a pressão do cargo, e como ele tinha acesso a vários tipos de medicamento, ele não sucumbiu à pressão e se suicidou por excesso de medicamentos, overdose. Meu Deus. Então, não só a aprovação material, né, do ponto de vista físico, mas a obsessão espiritual, né, da, da ambição de se tornar, né, diretor da unidade, uma série de responsabilidades a mais, do dinheiro, do poder e tal, e aí não sucumbiu à pressão que tudo isso trouxe junto. É muito triste e, infelizmente, a gente vê muitos casos como esse, principalmente você no campo da saúde, onde as pessoas, de alguma forma, têm mais acesso, não que seja uma prerrogativa só desse ambiente, mas é um dos ambientes onde a gente mais vê médicos, Abuso. enfermeiros. Oi? Muito abuso. Muito abuso, principalmente no serviço público, bullying, a menos-valia, o desprezo, a desconsideração, porque ao contrário de uma empresa onde há objetivos e metas que levam para um campo, no serviço público não há esses objetivos a não ser o poder pelo poder, que é a pior forma de expressão humana, lamentavelmente, né? Mas as metas existem. Ah, sim, com certeza. E todas elas a serviço de quê? Como esse ano especificamente, da reeleição ou da eleição. É uma lástima, mas faz parte. Só que isso vai acabar. Já está mudando, mesmo que a gente não tenha facilidade de perceber, já está mudando. Queridos, faltam só 7 minutinhos. Eu vou abrir para que vocês façam participação. Mel, você está no bico do corvo, né, criança? Está difícil até manter os olhinhos abertos, né? Então tá. Alguém mais quer fazer algum comentário? Tem alguma observação, alguma pergunta? Tá. Eu vou parar a leitura nesse ponto, então, mas eu recomendo a todos que tiverem a oportunidade, leiam esse capítulo com calma, desde o começo até o final, para a gente continuar na próxima semana, que eu vou novamente estar só na segunda parte da aula, né? Eu tenho consulta e devo chegar aqui mais ou menos nesse horário, 8h30, 8h45. Então, a primeira parte fica com a Melissa, com a Luz do Libertará, e eu dou continuidade com o encontro com o Pai João. E aí a gente esclarece mais alguns pontos, porque eu acho que na cabeça de cada um aí ficaram algumas imagens, algumas coisas que vale a pena a gente colocar para fora e discutir, tá bom? Quer dizer algo, Sandra? Quero sim. Eu pensei, mas já que você percebeu, eu li o livro do Pai João até esse trecho que você leu agora. E eu fiquei pensativa,
ele reteve, como ele conseguiu puxar todas as energias maléficas, né, da moça que estava ali no banco, como ele agiu, que ele foi lá, que ele teve atitude, ele sugou tudo aquilo lá, e ele ficou bem prejudicado com aquilo, mas ele foi auxiliado para descarregar, né, para se limpar de uma forma. Isso, na prática, aqui trazendo para a nossa realidade, um médium conseguiria fazer? Precisaria também de um auxílio? O pensamento seria nesse sentido. Primeiro, Sandra, um preparo muito aprofundado para o exercício desse tipo de mediunidade. É o que ele chama a atenção naquele primeiro Sim, eu momento. observei. Que a maioria dos médiuns recebe orientação e desenvolvimento genérico sobre mediunidade, mas não sobre as suas próprias características mediúnicas, anímicas do médium, não dos espíritos que através dele atuam. E no caso, esse médium Demétrios, ele tem essas características muito bem treinadas e desenvolvidas, por isso ele faz parte dessa equipe e ele tem essa denominação de médium saneador. Ele está preparado para poder agir no campo material, ele estava sendo orientado mentalmente pelos espíritos da equipe, né? Mas não que eles estivessem atuando através dele. Ele estava usando a sua própria energia anímica para fazer aquele procedimento, que é literalmente um procedimento, né? E depois foi orientado para que ele também aplicasse outras técnicas de apometria para descarregar aquelas energias. Foi muito bom você ter voltado a esse ponto para não deixar isso parando no ar, tá? Valeu. Ricardo, você ia dizer algo? Mércia? Marília? Pedrinho? Alguém mais? 3 minutinhos para a gente encerrar. Então tá bom. Meu pareio aqui também está com a bateria já a 7%, daqui a pouco ele vai apitar na curva. Então, queridos, muito obrigado pela presença de vocês todos aqui conosco hoje. Eu acredito que nós teremos ainda muitas surpresas agradáveis no estudo a partir de agora, principalmente no A Luz o Libertará, que vai entrar num nível de informações muito mais interessantes, que são essas leis universais, e que vão estar muito alinhadas com essas informações também trazidas por Pai João. Mas, acima de tudo, que cada um de nós possa, a partir dessas referências que a gente está obtendo, interagir e, como a Melissa fez agora, compartilhar situações, casos, experiências pessoais ou alguma forma de informação que venha se alinhar conosco, tá bom? Desejo a todos uma noite excelente, um final de semana abençoado. E vamos pedir à nossa querida Mãe Maria que vele por nós ao longo dessa noite, no nosso desdobramento pelo sono, nos conduza a um refazimento bem mais suave e tranquilo, que possamos concluir essa semana com muita produtividade e amor no coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, trabalhadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Beijo no coração de todos, estejam em paz. Boa noite, pessoal. Bom descanso a todos. Boa noite a todos. Beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Uma linda semana, abençoada para todos.